Bem, pessoal, com essa aula, essa frente, acabamos a semana, a gente termina a semana, tá? Infelizmente, a gente vai terminar a semana nessa aula, tá? Há muito tempo atrás eu disse para vocês que, inclusive falei para Esther, que ia dar tempo de vocês odiarem a frente E. E isso justamente acontece por causa dessa aula. Quando a gente começa a falar da cinética radioativa, ou seja, a gente vai começar a fazer raciocínios matemáticos, a gente vai começar a fazer conta para determinar massas e tempos de vida que um radioisótopo tem. Então, lá no 9 frente E, a gente vai falar sobre cinética radioativa. Quando fala cinética da física, é extremamente comum a gente lembrar lá de todos os conceitos que envolvem o movimento, como velocidade e tudo mais. Por isso a gente começa falando sobre velocidade de desintegração. A velocidade de desintegração é a variação entre o número de átomos do radioisótopo que se desintegrou no intervalo de tempo. Né? Então, se é variação de número de átomos, vai ser o número de átomos final menos o número de átomos inicial, tá bom? Então, o N, que está aqui representado na fórmula, vai ser o número de átomos depois de ter passado determinado período de tempo. E o N0 aqui é o número inicial de átomos radioativos sem ter passado tempo nenhum. Ou seja, a leitura que a gente faz dessa forma... Peraí, gente, tomar uma água que eu dei engasgado aqui. A leitura que a gente faz dessa fórmula, desse conjunto de fórmulas eu tinha uma determinada quantidade de átomos de um elemento radioativo. Depois que passou determinado tempo, esses átomos se desintegraram, que a gente viu que naturalmente os elementos radioativos, os átomos radioativos se desintegram. Então, depois de determinado tempo, ele vai se desintegrar e eu vou ter uma quantidade nova de número de átomos que ainda são radioativos. O que isso quer dizer? Esse valor de velocidade de desintegração indica para a gente a quantidade de átomos que se desintegrou no intervalo de tempo. Tá bom? O quão rápido isso acontece. Tá? Bem, isso ainda mostra para a gente, a partir disso aqui a gente consegue, por dedução matemática, chegar nessa fórmula em que a velocidade de desintegração é igual a C vezes N. C é a nossa constante radioativa. A constante radioativa é uma relação entre o número inicial de átomos radioativos e o intervalo de tempo que se passou. E é específica de cada elemento radioativo. Tá? Então, cada elemento vai se desintegrar num determinado intervalo de tempo. Isso vai gerar constantes diferentes para cada átomo, para cada elemento que for radioativo. Então, cada elemento radioativo, cada átomo radioativo tem a sua constante radioativa, que vai ser uma relação entre a quantidade de átomos radioativos inicial e o intervalo de tempo que vai demorar para eles desintegrarem. Tá? Então, é importante entender esse conceito sobre velocidade de desintegração. Poucos são os exercícios que trabalham isso, certo? Agora, quando a gente fala de vida média e meia-vida de elementos radioativos, é quando o problema começa a surgir na hora de entender o raciocínio por trás disso. Primeiro, a vida média. Bem, a vida média de um elemento é constante. Então, a vida média de um elemento é um valor numérico em anos. Cuidado para não confundir velocidade de desintegração com vida média, ou velocidade média de desintegração. Tá? V é a velocidade de desintegração do isótopo radioativo, do radioisótopo, né? E vida média vai mostrar para a gente quanto tempo determinado radioisótopo vai demorar para se desintegrar. Basicamente, é o quanto a vida dele dura. Né? A vida média de um ser humano é aí 80, 90 anos. Né? Então, basicamente, eu estou dizendo quanto aquele ser humano vive.
Quando a gente fala de vida média de um elemento radioativo, de um átomo radioativo, a gente também está dizendo quanto tempo ele ainda vai ser radioativo. Lembrando que a radiação é um processo que não indica o desaparecimento desse átomo, mas sim a transmutação dele. Ele vai se transformar em outro elemento, deixando de ser radioativo no finalzinho de tudo. Então a vida média é um valor também constante que depende de uma constante. Tá? Então cada elemento, cada átomo radioativo vai ter sua própria vida média. A parte complicada é que a galera costuma confundir vida média com meia-vida. Tá? A vida média é o tempo total que o elemento vai demorar para se desintegrar, enquanto a meia-vida é o tempo que o átomo radioativo vai demorar para perder metade da sua massa. Lembrando que perder metade da massa significa que metade daquela massa se desintegrou em um elemento diferente. Então, assim, vamos supor que essas pedrinhas aqui sejam o meu elemento radioativo aqui do exemplo. Inicialmente eu tinha o número inicial de átomos radioativos. Depois de determinado tempo, eu vou ter metade desse número de átomos inicial. Depois de outro intervalo de tempo igual, eu vou ter metade da metade. Depois de outro intervalo de tempo igual, eu vou ter metade da metade da metade da metade. E isso vai se repetindo até a desintegração total do elemento. Né? E a gente representa, né, por um exponencial. É uma exponencial isso aqui. Vocês podem reparar que todos os gráficos são muito parecidos, eles são todos exponenciais. Né? Então, para eu determinar a meia-vida de um elemento radioativo, de um átomo radioativo, eu calculo o número de átomos radioativos no começo de tudo, vai ser, no final vai ser igual ao número de átomos dividido por 2 elevado a x, sendo x o número de intervalos até a desintegração total. Como a gente sabe que o número de átomos está relacionado diretamente com a massa do meu elemento, do meu composto radioativo, vai ser igual à massa inicial daquele composto, dividido por 2 elevado a x, sendo x a quantidade de períodos até a desintegração total. A quantidade de períodos de meia em meia-vida. Ou seja, cada intervalo de tempo que demora para reduzir metade dessa massa, acrescenta x em 1. Certo? Lembrando, reforçando, meia-vida é diferente de vida média. Certo? A meia-vida ela é uma relação matemática que vai envolver uma exponencial de metade em metade, enquanto a vida média vai ser a quantidade total de tempo que um elemento vai demorar para se decompor, para se transmutar, para perder sua radiação. Certo, pessoal? E bem, existem algumas outras relações matemáticas, né? Se eu quiser saber o tempo da meia-vida, né, ou seja, o intervalo de tempo em que o elemento radioativo vai demorar para perder metade da sua massa, é só eu fazer aproximadamente 0,7 vezes a vida média. Com isso eu consigo determinar um intervalo de tempo de um radioisótopo. Intervalo de tempo de meia-vida. Ou seja, o tempo, repetindo, o tempo em que o elemento radioativo vai demorar para perder metade da sua massa. E, bem, o tempo total gasto para um elemento conseguir se desintegrar até chegar numa massa inicial aqui, pode ser o x, né, que é o valor da nossa exponencial, vezes o tempo de meia-vida. Então, assim, reparem que são todas relações matemáticas que vão envolver o cálculo da meia-vida de um elemento. Tá bom? E é isso. Tá? A maioria dos exercícios que vocês têm que fazer, dificilmente vocês vão jogar direto numa fórmula.
a não ser que por um gráfico você consiga determinar a quantidade de intervalos de meia e meia-vida. Aí é só jogar na fórmula. Se não tiver muito claro, é importantíssimo que vocês façam no braço os intervalos de tempo de meia e meia. Certo, pessoal? Eu imagino que na segunda-feira a gente vai tirar muitas dúvidas de exercícios sobre cinética radioativa. Justamente porque nem sempre é muito visível a quantidade de intervalos de tempo de meia-vida. Ou seja, esse valor de x aqui nem sempre é muito visível. É necessário uma determinada interpretação de enunciado mais interpretação gráfica, ou as duas interpretações de maneira separada. De novo, vida média não tem relação, mas são diferentes. Vida média, meia vida é meia vida. Vida média é o tempo total em que o átomo é radioativo, e a minha vida é o tempo que o átomo vai demorar para perder metade da sua massa inicial. Certo, pessoal? Com isso a gente encerra a semana. Espero que vocês tenham aí um bom sábado de estudos. Bom descanso depois disso e até segunda-feira.